Rumores dão conta, até hoje, de que no início de sua brilhante carreira, Roberto Carlos, até então, o recordista em vendas de discos, se viu ameaçado por um cantor nascido na Inglaterra e que acabara de estourar com a música Menino é Veneno, ultrapassando as 500 mil cópias. Isso teria atraído a inveja de Roberto Carlos, afinal o jovem gringo o havia superado em vendas. Por isso, Roberto, através de sua grande influência, tratou de sabotar a carreira de Hit. Vamos voltar algumas décadas no passado para entender melhor essa história, tão comentada até hoje. Muitas histórias curiosas e surpreendentes permearam a indústria musical brasileira. A disputa por um lugar ao sol era ferrenha e ninguém era poupado de mandos e desmandos. Nos anos 1980, segundo relatos de colegas e jornalistas, Hit foi boicotado por um dos maiores nomes da música popular nacional, Roberto Carlos. Richard David Corte, nome verdadeiro de Hit. Ele nasceu em Beckenham, na Inglaterra. Filho de militar, o garoto viajou por diversos países do mundo. Em 1972 foi passar férias em São Paulo, mas acabou ficando e adotando o Brasil como sua nova casa. O músico passou a integrar algumas bandas, como Vimana, e tocou ao lado de Jim Capaldi. Depois de um período em Londres, Hit voltou ao Brasil para lançar sua carreira solo. Ele mirava em bandas que faziam sucesso na época, como Duran Duran, Cultura Clube, Sandal Ballet, entre outras. O cantor assinou um contrato com a CBS e, em 1983, lançou o seu primeiro disco solo, Voo de Coração. A música Menina Veneno estourou nas rádios e na televisão, tornando o Hit um fenômeno da música pop brasileira. Anos depois do grande sucesso que o cantor alcançou, Tim Maia deu uma entrevista à revista Isto É, afirmando que Roberto Carlos teria feito um boicote a Hit dentro da CBS, da qual ele também era contratado. Tim procurou Hit para confirmar o fato, mas ele não acreditou. Só que a história fazia sentido. O segundo e o terceiro álbum não tiveram o mesmo sucesso de Voo de Coração. Hit não era mais convidado para os programas de televisão e não participou da primeira edição do Rock in Rio, realizado em janeiro de 1985. Em entrevista ao podcast de Clemente em fevereiro de 2022, o cantor e compositor Arnaldo Brandão afirmou que a história do boicote era verdadeira. O que fizeram com o Hit foi um crime. Ele sofreu muito mais do que eu. A Gal Costa me contou que o presidente da CBS, Tomás Munhoz, estava desesperado porque o Roberto Carlos disse: "Se lançar o segundo disco do Hit esse ano, eu saio da gravadora", contou. Eu conversei sobre isso muitos anos depois com o Hit e ele me falou que já sabia dessa história. Até me contou outro detalhe: Arnaldo, encontrei com a Vanderlei em um programa de televisão e ela me disse que o meu disco não saía da vitrola do Roberto, relatou. Apesar das acusações, Roberto Carlos nunca se pronunciou sobre o tema. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante em abril deste ano, Hit disse não acreditar que Roberto Carlos fez um boicote contra ele. O Roberto sempre me tratou muito bem. Quando ele sabia que eu estava no mesmo programa que ele, sempre era chamado no camarim dele, sempre uma gentileza. Eu não acredito que partiu dele, afirmou. Para o cantor, a teoria era outra. O boicote veio da própria gravadora. Estou especulando. Por que fui liberado tão fácil da gravadora devendo um disco? Uma galera que cercava o Roberto ficou com medo de ele mudar de gravadora, pois eu virei prioridade naquele ano. Eu senti que havia pessoas que não estavam felizes comigo. Em 1992, fiz um show em Angra dos Reis, e soube de um radialista que recebeu uma mala de dinheiro da minha gravadora para não tocar em minhas músicas, falou. Em 2023 o artista retornou aos palcos com o show A Vida Tem Dessas Coisas, para comemorar os 40 anos de lançamento do seu álbum Voo de Coração. O tempo passou rápido para o maior sucesso da carreira de Hit. A música atravessou as últimas 4 décadas sendo cantada por todo mundo, não importa a geração. Então, nada mais justo que ele preparasse uma grande comemoração para os 40 anos de lançamento do álbum. Era assim que se chamava na época, Voo de Coração, da qual Menina Veneno faz parte. Hit saiu em turnê com o show A Vida Tem Dessas Coisas. No repertório, os sucessos que marcaram a carreira desse inglês que chegou ao Brasil nos anos 70 e não foi mais embora. São músicas que ainda estão e ficarão na memória por muitas tantas décadas. Que o diga as mais de 70 milhões de visualizações de suas músicas, regravadas no formato ao vivo no estúdio, no seu canal exclusivo do YouTube. Hit atualmente está com 72 anos, e continua fazendo muito sucesso em seus shows. E você?
Sabia dessa história envolvendo Hit e Roberto Carlos? Bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por assistirem até aqui. Se curtiu, deixe um like, ative o sininho e deixe seu comentário. Um abraço e até a próxima!